são bons. Sempre é bom, né? Vamos aqui, então, o das Ilhas Fiji. Esse aqui é um dos mais importantes que eu entendo, né? Um dos mais importantes que eu encaro. Que foi, assim, algo fantástico que Deus fez esse lugar aí. Esse é o lugar que eu quero ir ainda. Eu não fui ainda. Eu já fui em quase todos. Falta aí na Ilha de Páscoa, Machu Picchu. E aí? Se eu fizer esses lugares aí, já fui em Ilha de Malta, na Grécia inteira, Jordânia, as 7 igrejas da Ásia, Israel, 18 vezes. Mas aí eu quero ir também. Aí é o avivamento das Ilhas Fiji. Olha, Fiji é um país constituído por 322 ilhas no Oceano Pacífico Sul. Há 2 ilhas principais e pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. Inclusive, pessoal, é um bom lugar para passar férias, viu? Ilhas Fiji, é um paraíso lá. Depois você vê ainda que fica perto da Nova Zelândia. Dá para ir de avião, né? Ou também você pode ir de cruzeiro, demora alguns meses. Há 2 ilhas principais, pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. As maiores ilhas contêm montanhas, enquanto planícies ficam nas partes ocidentais das ilhas. Os britânicos tomaram as ilhas em 1874, tá vendo aí, ó? Cedida a eles pelos chefes. E permaneceram no controle até a independência em 1970. Desde então, a história das ilhas ficou turbulenta devido à desarmonia racial, impasse político e violência militar. Nas ruas havia saques, vandalismo, justamente o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está um inferno, parece que o diabo soltou todos os demônios lá no Brasil hoje. Coisa incrível que está acontecendo no Brasil. Estou aqui chorando, sabe? Chorando perto do nosso povo lá. Nas ruas havia os saques, ó, igualzinho, ó, vandalismo, tumultos, violência, com muitos estabelecimentos comerciais destruídos. A economia entrou em colapso. Houve um motim no exército. A perspectiva parecia muito sombria. Governo e presidente pareciam impotentes. Porém, um exame de consciência ocorreu entre os líderes. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que havia contribuído para as divisões da sociedade, de modo que muitas igrejas e denominações tinham procurado renovação e renascimento, mas separadamente. Não parece que é um retrato do Brasil? Parece que eu estou andando aqui a história do Brasil. Interessante. Agora eles perceberam que tinham que se unir e buscar o Senhor. A solução para os problemas de Fiji poderia vir de Deus. Então, eles chamaram todos os membros de todas as igrejas e aceitarem sua responsabilidade para um Estado, a nação. Orar a Deus para mudar a situação. Olha, um ponto aqui. Eu estou num grupo de pastores do Brasil, que são os pastores tudo de renomes, né? E já começou essa história aí de o Brasil tirar as placas, todo mundo ir para os estádios orar. Encher os estádios do Maracanã, do Morumbi, do Mané Garrincha, todos os estádios, as igrejas irem sem placa para esses estádios para clamar a Deus. Quem sabe, né? Pastor, já está acontecendo nas praças, em alguns estados, as igrejas se unirem para estar clamando nas praças. Juntando as igrejas, sem denominações, exatamente como o senhor está falando. Eu não sei se Deus quer, porque eu lembro que na Colômbia, o cartel de Medellín, ele dominava o tráfico mundial, o Pablo Escobar. As igrejas foram para os estádios orar, deixaram as denominações de lado. Deus desenvolvimento, ó. Tudo bem que lá hoje é um país, um regime comunista, mas acabou o cartel, não tem mais. Não tem mais o Pablo Escobar foi preso, acabou tudo. Então Deus usou aquilo lá, né? Oh Deus, orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares, as pessoas se uniram, se humilharam, viraram-se para o Senhor, oraram e choraram diante dele, reconheceram seus pecados, e que esta era a última chance, a última chamada de Deus para eles, clamaram por perdão e misericórdia. Se uniram em oração e pediram a Deus para liberar suas bênçãos sobre o país. O cerco do parlamento terminou de forma pacífica e os sequestradores foram presos e condenados. Os líderes denominacionais ficaram juntos, tornando-se conhecido como Associação de Igrejas Cristãs do Fiji, a ACCF. E as pessoas continuaram a orar com eles. E o Espírito Santo moveu os moradores, chamando-os para a reunião de cultos.
Um forte desejo de Deus tomou conta do povo. O primeiro-ministro reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país do desastre. Os cristãos juntaram-se durante 3 semanas de oração e ensino da Bíblia. Ao fim deste tempo, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniram para ouvir o primeiro-ministro falar. Ele poderia ter usado a oportunidade para fins políticos, mas em vez disso, falou sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Ele reconheceu que todos os esforços para reconstruir o país chegariam a nada se não fosse firmemente enraizada no amor e no temor de Deus. Ele confessou publicamente seus próprios erros e pecados e orou na plataforma dizendo que o Senhor iria perdoá-los e salvá-los, iria reconquistar os corações e guiá-los corretamente. Ele reconheceu Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ídolos queimados e solo curado. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus. Gente, presta atenção agora o que vai acontecer aqui nesse lugar, hein? A hora que você puder ir nas Ilhas Fídjias, vai lá visitar para você ver isso aí. Olha o que Deus fez, além do avivamento na vida das pessoas em si, no derramado do Espírito. Olha o que aconteceu. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus. As pessoas se voltaram para Ele em arrependimento. Por seu poder, suas economias foram renovadas, com colheitas abundantes, onde antes eram escassas. Olha aí, Deus começou a curar a terra, gente. Deus começou a curar a terra. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida, e suprimentos abundantes de peixes foram coletados do mar, onde anteriormente as capturas eram muito pobres. Pessoal, tem um relato de que essas águas nas ilhas da Ilha Fiji eram mal cheirosas, eram fétidas, eram fedorentas. Depois do derramado do Espírito Santo de Deus, as águas mudaram, até as águas mudaram e os peixes voltaram a renascer. Vocês têm ideia do que é isso? Como é que Deus pode curar uma nação dessa forma? Águas envenenadas foram limpas e a terra árida se fez fértil. Essa situação se deu principalmente através do trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente ofereceram seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, orar, vigiar, visitar e trabalhar para trazer o poder do Senhor em áreas devastadas. Os jovens estavam tomando medicamentos e tornando-se promíscuos. Gravidez na adolescência era comum e havia um espírito geral de rebelião contra o país em toda a autoridade. O solo produzia poucas culturas, e quando os moradores iam para a floresta plantar, as culturas eram arrancadas, destruídas por animais selvagens, especialmente porcos. No mar, o recife de coral tinha morrido, por isso não havia peixe a ser capturado. Você imagina como é que estava isso aí? Então aconteceu algo. Aleluia. Na entrada para a aldeia havia 2 ídolos antigos. Olha que interessante isso. Modelo de senhores de guerra, que tinham sido preservados em um museu. Tinham sido colocados em ambos lados como decorações. Um jovem da aldeia, montando em um cavalo, acidentalmente derrubou um desses ídolos, de modo que ele caiu e a cabeça do ídolo foi quebrada. O ídolo foi colocado novamente. O jovem piloto, no entanto, começou a se sentir mal. E alguns dias depois foi encontrado enforcado. E a corda em volta da sua cabeça estava amarrada da mesma forma que a cabeça do ídolo tinha sido amarrada. Isso perturbou a vila. E o chefe da aldeia pediu para fazerem reunião de oração no lugar. Olha aí. A equipe foi à aldeia e disse para as pessoas jejuarem e orar por 2 semanas. Foi o que fizeram. 2 semanas depois, a equipe chegou, e enquanto eles estavam lá, fizeram orações caminhando ao redor da aldeia por 7 noites. Na 7ª noite, eles ordenaram que os demônios deixassem a aldeia, e todos os cães começaram a latir, como se sentissem os demônios passar por eles. Pessoas choraram e se reconciliaram. Na última noite da missão, os aldeões trouxeram todos os seus itens de bruxaria,
colocaram em uma pilha para serem queimados. Não é bom para esses ídolos ficarem aqui. Eles precisam ser destruídos. E colocaram tudo em uma fogueira. No dia seguinte, uma grande coluna de fogo elevando-se sobre o mar, acima da superfície. Essa magnífica vista ficou na posição por cerca de meia hora, e foi o cumprimento da profecia de que o fogo seria chegado à aldeia. No dia seguinte, quando saíram para pescar, um enorme cardume de peixe estava lá. Eita, glória a Deus! O Senhor curou o recife de coral e trouxe o peixe de volta. Todo mundo veio e pegou peixe em abundância. Na terra, as culturas começaram a crescer novamente. Desde então, aleluia, os moradores se reúnem para reuniões de oração todas as quartas, manhã e tarde, e no primeiro domingo de cada mês. A cada 6 meses, eles têm uma semana de reuniões em todas as igrejas. Esse avivamento aconteceu em 2004. E os moradores fizeram um monumento para comemorar os acontecimentos, erguido no local onde os itens de bruxaria foram queimados. No momento das datas da transformação, 16 de maio de 2004 a 14 de junho de 2004. O verso de Isaías 46:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Está gravado no momento com dizeres: louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Se o meu povo se humilhar e orar. Um dos aspectos mais surpreendentes do avivamento em Fiji é uma forma como Deus está renovando a criação. Depois de décadas de destruição, os recifes de corais inteiros estão sendo revividos. Cardumes de peixe estão voltando às águas da ilha e rios. Caranguejos são vistos andando pelas praias. Até as árvores infrutíferas anteriormente estão dando frutos e a vinha está florescendo novamente. Hoje as pessoas em Fiji todos os dias reservam um tempo para estudar a Bíblia e orar juntos. A grama cresce nas margens do córrego novamente. As flores estão florescendo. Os peixes crescem mais rápido, a maior cada mês. Irmãos, todas as ilhas são crentes. Todas as ilhas são crentes. 320 ilhas têm igrejas. O povo todo é evangélico das ilhas da Fiji. Que coisa linda. O princípio de 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá, Amém. todo mundo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, implorar e requerer necessariamente a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que Deus toma arrependimento e reconciliação, como descrito em 2 Crônicas, muito a sério. Diz Denison, morador da Fiji. Ele realmente envia a bênção, onde os irmãos vivem em união. Os eventos em Fiji são um dos sinais mais claros do prazer e da reação do arrependimento social que eu já vi de Deus. Ouvimos de pessoas que ressuscitaram dentre os mortos, inválidos que puderam andar novamente, cegos que agora podem ver, surdos que podem ouvir e mudos que agora podem falar. Tudo da mesma forma como aconteceu aos cristãos da igreja primitiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu proponho uma pequena pausa para a gente orar pelo Brasil. Amém? Uma pequena pausa de 1 minuto. Amém. Pai querido, Pai de amor, estamos na Tua presença nesta aula, Senhor Deus, aqui com a nossa igreja, Senhor, em nome de MRV, Jesus, Pai, orando pela nossa nação, a Senhor, igreja, Senhor, se reúne, orando Senhor, pela nossa igreja no Brasil, pelo nosso Deus, povo, pedindo a Tua graça, por esses demônios que foram Senhor, soltos naquele todo país. Senhor do Brasil. Eu só quero Esse entender que o país, Senhor Senhor, permitiu que isso para promover um passa, avivamento, Senhor, Senhor. situação. Se o Senhor quer promover um avivamento, Senhor, que o Senhor tenha o permitido. Senhor é aquele que pode, Tem Senhor, misericórdia do trazer, Senhor, presidente Jair Bolsonaro, Senhor. Tem misericórdia da sua equipe de ministério.
dos Sim, crentes, dos em irmãos nome que de estão ali reunidos, das igrejas que estão orando. Deus, Pai, em nome algumas de igrejas Jesus. começaram a ser saqueadas e apedrejadas. Sim, Deus. Toma conta do nosso povo, Oh, Deus, em nome de naquele país, Jesus. meu Deus. Nós estamos orando, Seja o teu pedindo a nome, Deus que Jesus. estenda as tuas mãos do Aleluia. avivamento, que isso tenha Sim, vindo para Deus. unir as igrejas, Senhor. Oh, Com Deus, só em nome de propósito, esquecer as Jesus. suas placas, se abraçarem, pedirem Aleluia. perdão e curar Sim, aquela Jesus. nação de uma vez Em por nome todas, de Pai. Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero abrir uma pausa aí para os irmãos, depois desse relato aí, né, das Ilhas Fíjis, né, que passa pela sua cabeça? O que você acha disso? Dá uma palavrinha rapidinho desse mover aí. Glória a Deus. Pastor, eu acho que tudo é resposta de oração mesmo, de união. A Viviane, a G está aí, e elas tiveram no sábado um encontro das mulheres, e depois de uma semana, um relógio de oração durante 24 horas, elas tiveram ali um período ali, começou às 10h30 da manhã, e era para terminar às 5 horas, e quando foi 6 horas, aí eles ainda não estavam conseguindo terminar, de tanto que foi o poder de Deus. Meu Deus. Então, eu acredito assim que tudo é oração, tudo depende da oração, da união, né? Foram assim, eu admiro a força delas, todas, né, juntas. Eu sempre até falo com os irmãos, se nós, os homens, tivesse a união e a força que as irmãs têm para realizar esses trabalhos, a gente poderia aproveitar bem mais desses momentos. Mas assim, foi muito muito impactante. E durante essa semana também, eu estava no relógio de oração, orando das 5 até as 6 da manhã, e eu pedi, eu ia pregar no domingo em Suíno, e eu pedi ao Senhor que desse o sinal, porque o Senhor sabe, às vezes a gente se sente cansado, sente meio que desestimulado com algumas situações, e eu pedi ao Senhor que o Senhor desse sinais de que realmente Ele estaria conosco, e foi uma semana de batalha espiritual. Muita coisa, correria, as coisas não davam certo. Sim, coisas que parece que não era para dar certo. Mas, assim, tanto no sábado aqui, como ontem a gente teve o culto ali, as crianças se abraçando, chorando, Glória a né? Deus. Jovens sendo arrebatados, ficaram no chão. Hoje a gente, durante o dia inteiro, tendo respostas às irmãs, olha, meu Glória filho a foi Deus. chorando para casa, os irmãos, olha, eu estava lá no banco, lá não fui para frente, mas comecei a falar em línguas. Então, assim, eu acredito que depende tudo da oração e da união e o propósito, né? Para que a gente quer isso? É para a glória de Deus ou é para a nossa glória? Né? Então, acredito que a gente está buscando esse avivamento, essa voltar às raízes, né? Como a gente diz. Eu acredito que Deus tem ouvido. E assim, para nós é um exemplo de que realmente Deus pode fazer. Eu acredito que, enquanto nós estávamos vendo aqui essa leitura, eu estava vendo, aconteceu na casa de Obed-Edom, né? Que ele foi restaurado em tudo. Então, acredito que é isso mesmo, é cultuar o Senhor em todo tempo, buscar e saber que Ele pode fazer. Amém? Vocês perceberam aí, pastor Cido, que o avivamento não é complicado. Tem 2 ingredientes aí: arrependimento e Sim, busca. sim. Não tem que fazer mais, não sabe? Não tem que fazer passe 7 dias, não sei o quê, e oferenda. Arrependimento de pecado e busca incessante de Deus. Ao caso do Robert Evans, né? O Ivan Roberts, né? Das Ilhas Virgens. Então, assim, não está tão Sim. difícil. Não. Né? É igual eu falei ontem, né? Até aproveitando aquele estudo que o senhor falou sobre o tabernáculo, né? Quando Deus fala com Moisés para fazer um tabernáculo que ele queria habitar no meio do povo, mas se a gente olhar as medidas do tabernáculo, né? O santo dos santos era uma medida exata, né? Uhum. Era
10 côvado por 10 côvado. E eu disse para os irmãos ontem, Deus quer habitar no meio, mas não é em qualquer lugar, ele só habita no lugar exato, na perfeição, né? É. Então, foi muito bem, ontem foi uma benção. E eu acredito nisso, não tem segredo, né? Não É. é uma coisa de segredo, de fazer tantas coisas, e, né? A gente nem falar, mas é andar descalço, raspar a cabeça, Não piruleta, precisa nada essas disso. coisas, né? Não é por aí, né? É o que Davi falou no Salmo 51. Há um coração quebrantado, não rejeitarás, ó Deus, né? Amém, Amém. é isso. Mais alguém quer participar aí? Dar alguma participação? Fica à vontade. Não era isso mesmo, não tem ritos, né? Não tem rituais, não tem conhecimento para isso, né? Uma Eles foram fórmula. bem claros, tudo foi claro, né? Tudo foi bem esclarecido, a confissão, o arrependimento, tudo, esse passo a passo não tem erro, né? É como é para buscar o avivamento. Bem Viviane, simples, né? Oi, você percebeu que em todos eles tem a mesma coisa? a mesma coisa. Em lugares diferentes. Inglaterra, Ilhas Fiji, né? Mesma coisa. Todos eles, todos Aleluia. eles. É prosseguir, né? Para conseguir avivar de novo essa terra,